Bom dia, gente. Eu vim aqui ao vivo só para poder não perder o feeling da sensação que eu tive agora ao fazer a minha novena. E eu queria deixar isso aqui gravado, né? Fica mais fácil. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é o seguinte. Eu estou fazendo a novena, né? 9 meses com Maria. Eu sou católica, né? Gosto muito de rezar. Enfim, mas eu tive muitos insights com essa novena hoje, sabe? E fala lá, a novena de hoje eu até postei para vocês aí nos stories, que fala sobre a... Oi, Martinha, bom dia. Vim só partilhar um pouquinho hoje aqui sobre um insight que eu tive da novena que eu tô fazendo, é muito interessante como mexe com o nosso emocional, né? Bem interessante. Bom dia, vocês que estão chegando. Eu vim falar bem rapidinho aqui hoje sobre essa postagem que eu fiz aí, né, da novena 9 meses com Maria. E hoje fala sobre a sensação que Nossa Senhora teve depois que ela deu o sim. O anjo apareceu para ela, ela deu sim, disse sim, e depois ela ficou pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Nossa, será que essa decisão foi a mais acertada? Quais são os impactos da minha decisão? No coração dela, sim, né? Era o melhor que ela tinha a fazer. Mas aos olhos do mundo, aquilo não era certo. Né? Primeiro que ela ia gestar sem estar casada. Era uma situação muito complicada. Segundo, que o noivo nem sabia que ela grávida estaria. Né? Então, é uma situação muito complicada, né, que a gente vive atualmente olhando para isso. Ela teve muita preocupação sobre o que as pessoas iam pensar, né? Se aquele impacto daquela decisão na vida dela seria algo bom, né? Dentro do coração dela, sim, estava alinhado com o que ela queria, com o que ela acreditava, porque ela era uma pessoa, né, que rezava muito, acreditava muito nisso. Mas, aos olhos do mundo, não. Né? Ia enfrentar uma barra danada, né? Ia ter que sustentar essa decisão, então ia ser muito complicado para ela. E aí eu trazendo isso para os dias atuais, né? Lá Nossa Senhora narra, né, que ficou sem dormir, que se preocupou com o que as pessoas iam pensar, não queria magoar José, enfim, trazendo para os dias atuais, olha como a gente também sofre com isso, né? Quantas vezes a gente se cobra que as nossas decisões sejam acertadas de pronto, né? Que a gente fique em paz com as decisões, que a gente não sofra com as nossas decisões, né? Que a gente tenha tranquilidade excessiva e não se preocupe com nada, né? E a narrativa, né, da novena vem trazer justamente isso. Nossa Senhora, sabendo, temente a Deus como ela era, sabendo tudo que ela tinha que fazer, o coração dela ainda oscilou, ainda vacilou, né? Mas ela foi buscar a paz, né, da decisão dela dentro dela mesma. Então ela pensou, bom, a minha paz está em Deus, né? Está em quem eu confio. Então ela foi dentro dela mesma, né? Ele habita nela, Deus que está dentro do meu coração e fala comigo. Então esse movimento de voltar-se para si e entender, minha decisão está baseada em quê? Quais são os pilares da minha decisão? Né? São nos meus valores, é naquilo que eu acredito, né? Por que eu estou fazendo isso? Isso é o melhor para mim, embora não pareça certo, né? Embora não pareça certo, embora pareça errado, porque realmente ela ia enfrentar situações muito duras, né? E ela não dormiu à noite, ela se preocupou demais, ela teve esse movimento de oscilar, mas rapidamente ela entendeu como voltar para si. Lembrou da frase da mãe que diz que Deus está sempre com ela. Minha filha, aconteça o que acontecer, Deus está sempre com você. Não esqueça disso. E aí foi nisso que ela encontrou paz e conforto para conseguir seguir. E aí hoje, né, pensando, trazendo isso assim para a nossa vida, para as questões emocionais, psicológicas mesmo, fora do contexto religioso, quantas vezes a gente toma uma decisão ou está prestes, né, tá prestes a tomar uma decisão importante e aí a gente fica se cobrando que aquela decisão tenha um impacto positivo na nossa vida, que seja certo, que não dê nada errado, que as pessoas não achem nada daquilo errado, que agrade todo mundo, que a gente fique em paz, que a gente não vacile, que a gente tenha controle das consequências das nossas ações. A gente se cobra demais e a gente sofre demais por isso, né? E aí é onde vem a ansiedade, porque eu fico projetando um futuro, né, que eu consiga controlar e eu não consigo me conectar com as razões pelas quais eu tive que tomar aquela decisão. E se aquela decisão está baseada no que é melhor ou pior para mim, ou se está baseada no que é certo e errado.
E quantas vezes a gente fica nesse movimento, né? E aí fica subindo, sai da nossa zona de frequência normal, porque a gente quer ficar bem e não consegue. Né? E aí a gente pede opinião para o outro e a gente consulta várias pessoas e a gente quer saber que, ao invés da gente fazer o movimento de olhar para a gente e buscar dentro de nós mesmos os motivos pelos quais a gente resolveu tomar aquela decisão e confiar, né? E confiar. Então, nós vamos sim, gente, diante de uma decisão importante, seja ela aceitar um casamento, mudar de emprego, decidir ter um filho ou não ter, decidir sobre o futuro de alguém que é importante pra gente, né? Uma cirurgia, faço ou não faço, ou autorizar a cirurgia de alguém da nossa família. Situações que às vezes nós somos convidados a nos posicionar e a gente tem muito a necessidade de ser certo ou errado, né? E não de entender o que é melhor ou pior. E claro que a gente vai oscilar, e claro que o nosso coração vai vacilar, a gente vai sim, com certeza, ter essas oscilações, mas a gente precisa saber qual é a nossa frequência, né? Qual é a nossa frequência? Onde é que é ok para mim? E como é que eu sei o que é ok para mim ou não? Quando eu vou acima daquilo que é a minha, né, o meu movimentar normal do meu emocional, eu consigo perceber quando eu estou além disso. Né? E aí, quando eu percebo que eu estou além, eu entendo, opa, eu tenho que voltar. E aí eu volto. Né? Eu venho de volta para mim e me conecto comigo e entendo quais foram os motivos daquela decisão e estou pronta ali para arcar com tudo que vem. Eu não tenho necessidade de controlar, porque eu confio que eu tenho condições de resolver, né? E que tudo que acontece tem também lado positivo e que as coisas que não são tão positivas vêm para mim ensinar muitas coisas. Então, esse oscilar emocional, eu preciso saber qual é a minha frequência, para saber quando eu estou além, né? E eu só sei qual é a minha frequência quando eu me conheço. Então, quando eu faço esse movimento de olhar para mim, eu entendo qual é a minha frequência, né? Então, Nossa Senhora oscilou muito, né? Ficou sem dormir e tal, mas rapidamente ela retornou. Por quê? Porque ela buscou dentro dela, né, as razões pelas quais ela deu o sim. Então, hoje o convite para vocês, se você está passando por uma situação que você tem que decidir, se você se cobra demais ter placidez numa situação, entenda que é natural você ficar, você oscilar, você vacilar, você ter uma noite de sono perdida. Mas lembre-se que o seu termômetro vai ser quanto tempo eu passo fazendo isso, quanto tempo eu fico, né, nesse looping. E isso fala da sua saúde mental, isso fala da sua conexão, da sua saúde emocional. Então, procure isso, né? Quais foram os motivos, os meus motivos, o que é importante para mim, para que eu tenha feito essa decisão. E confie, né? Porque no final ainda tem um trechinho assim lá na novena que fala: as pessoas que realmente estão do seu lado, elas vão ficar do seu lado independentemente do resultado. Né? Ou seja, você vai ter sim apoio para aquilo que é importante para você. Pode ser que não sejam de todas as pessoas das quais você espera isso, mas com certeza vão ter pessoas que vão estar do seu lado. E são essas as pessoas que realmente se importam com você. E é isso, eu quis deixar essa reflexão para vocês hoje, dessa novena. E eu vou trazer sempre, todos os dias, para deixar aqui gravado, porque eu acho que é tão rico a gente pensar nisso e trazer, né? Mundo espiritual com o mundo real, né? Com a nossa vida humana. Tem que ter essa interseção, tem que ter essa comunicação. E psicologia e espiritualidade, elas são muito unidas, né? Elas têm uma raiz, a mesma raiz. Porque pelo autoconhecimento eu chego a Deus, né? Então, buscar a Deus exige de mim autoconhecimento. Então, isso é muito importante. Então é isso, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Um grande beijo e a gente se vê amanhã.